Vamos começar mais um vídeo pro nosso canal. Salve, salve rapaziada, Barone falando, criador do canal SAF, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que está chegando aqui agora, é uma honra ter você aqui conosco. Temos um exercício básico, chegou agora, deixa logo o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar logo ciente quando sair um vídeo. Você que já está conosco desde o comecinho, o mesmo exercício, dá logo o seu like aí que isso ajuda bastante a gente, tá? Fim de semana agitado no mundo do futebol. Alegria para uns, tristeza para outros. E assim é o mundo, os dois polos, felicidade e tristeza, e assim que se segue a vida. Vamos começar falando sobre Copa do Nordeste. Neste domingo, Sport e Náutico. Como é que a pessoa de 11h45 da noite tá acelerando moto em pleno domingo? Vai dormir, ô. Sport e Náutico jogaram pelas quartas de final da Copa do Nordeste, brigando por uma vaga na semifinal. O Náutico infelizmente não conseguiu a vitória, a classificação contra o ABC, perdeu de 3-1 para o time alvinegro. E aqui no Recife, o Sport passou-lhe o carro, meu amigo, foi jogo treino, foi... Meteu-lhe 4-0 no CRB de Alagoas. O CRB não conseguiu segurar o Sport. O Sport foi muito feliz com o seu time, casa cheia, Ilha do Retiro lotada, e venceu com facilidade de 4-0 para o time alagoano. O Fortaleza garantiu seu acesso no sábado contra o Ferroviário, também não teve muito atrapalho no jogo e venceu de 4-0. E o Ceará também garantiu a sua vaga, vencendo o confronto contra o Sergipe. E a semifinal ficou Sport contra ABC, com o jogo aqui no Recife, e Fortaleza e Ceará. Aguardemos os próximos capítulos para ver quem vai compor a final do Nordestão. Será que teremos uma revanche entre Sport e Fortaleza? Ou teremos uma surpresa? Possa ser que o ABC avance e o Ceará passe. Um duelo alvinegro. Aguardemos para conferir os próximos capítulos. Mas falando dos nossos times pernambucanos, nesta quarta-feira vai acontecer o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, a Copa Milionária do Brasil. E Sport e Náutico estão representando o estado de Pernambuco nesta competição, que infelizmente Retrô e Santa Cruz já saíram na segunda fase. O Retrô saiu para a Tombense em um jogo extremamente polêmico, como é que um pênalti com dois jogadores do mesmo time se choca na área e é pênalti para a Tombense. Inclusive o árbitro, agora é polícia, inclusive o árbitro dessa partida foi afastado pela CBF devido a esse grande erro, mas a partida não ia acontecer nada. O Retrô até tentou, mas não conseguiu e seguiu a Tombense avançando de fase. E o Santa Cruz foi eliminado para o América Mineiro, lá em Minas Gerais, de 1-0. Poderia até ter sido mais, mas infelizmente o time pernambucano Santa Cruz não conseguiu segurar a vaga. Então tem só uma pedreira no meio do caminho agora nessa terceira fase para Sport e Náutico, porque os dois times estão no pote 2. E o pote 1 são os possíveis adversários que os dois poderão enfrentar. E simplesmente tem nada mais, nada menos que... Confira os times que estão no pote 1, que dois deles irão enfrentar Sport e Náutico. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Santos, Grêmio, Bahia, América Mineiro, Botafogo, Curitiba e Cruzeiro. Esse é nada mais nada menos que o pote 1, que irão sortear com os clubes que fazem parte do pote 2 para fazerem os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. E no pote 2 nós temos Sport, CRB, Náutico, CSA, Tombense, Remo, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo de São Paulo, Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá. Cara, o pote 2 está com uma pedra no meio do caminho gigantesca, que é para poder avançar de fase. Porém, nessa fase da competição, os jogos são de ida e volta. Então, o fator mando de campo vai ter que ser muito bem aproveitado, porque o jogo que for acontecer como visitante
boa sorte. Vai ser complicado, viu? Como eu tava dizendo, os jogos são de ida e volta. O sorteio vai acontecer nesta quarta-feira, às 14 horas, horário de Brasília. E quem avançar de fase vai ganhar um Pix da CBF de nada mais, nada menos do que 3,3 milhões de reais. 3 milhões e 300 mil. Uma baita grana para todos os clubes que vão disputar. Então, incentivo financeiro nós temos. Também não podemos deixar de falar que o Campeonato Gaúcho, infelizmente, neste domingo foi marcado por cenas lamentáveis. O Grêmio conseguiu a classificação no sábado contra o Ipiranga. No jogo de ida tinha sido 2-1 para o Ipiranga. No jogo de volta foi 2-1 para o Grêmio. E os jogos foram as penalidades e o Grêmio conseguiu avançar de fase. E vai à final do Gauchão. Já no outro jogo que poderia que estava compondo a semifinal do Gauchão era entre Inter e Caxias, Internacional e Caxias. Ambos os jogos foram empate. O jogo que foi no Beira-Rio foi 1-1 e o jogo foi a penalidade. Nos últimos pênaltis, compondo 5 em cada lado, o Internacional desperdiçou sua chance e o Caxias aproveitou, fez 100% de aproveitamento nos penais e avançou para a final do Campeonato Gaúcho. Porém, na comemoração do acesso à final, os jogadores do Internacional, que vocês são vergonhosos, não todos lógicos, mas alguns vocês são vergonhosos demais. Em Grenal arruma briga e no Campeonato Gaúcho vocês brigam demais. Disputando com times brasileiros em campeonato brasileiro contra o Botafogo foi um exemplo. Cara, vocês perderam dentro e fora de campo. Já se não bastasse a cena lamentável que foi ver os próprios jogadores brigando entre si, praticamente que não aceitaram perder, não reconheceram a derrota para o Caxias e inconformados foram arrumar essa palhaçada dessa briga, um torcedor não tinha o que fazer, invadiu o campo com a criança no colo, uma menina pequena no braço. Entrou no campo para agredir um jogador do Caxias, onde ele foi por trás em um ato covarde e deu um chute na parte genital de um jogador do Caxias. Outro jogador ainda tentou agredir o rapaz, mas ainda bem que ele teve a consciência de não fazer isso porque viu que ele estava com a criança no colo. Meu Deus, que as atitudes necessárias sejam feitas contra esse rapaz. Que, gente, pelo amor de Deus... Tá, sei lá, já que querem brigar, porra, briga, beleza, mas com a criança no braço, eu acredito que seja até a filha dele. Meu Deus, mano, que mentalidade é essa? E infelizmente o jogo ficou marcado por essas cenas horríveis. Mas a final será entre Grêmio e Caxias e o jogo promete, porque o Caxias não vai querer perder. E Renato Gaúcho, com a sua volta ao Grêmio, vai querer conquistar o seu primeiro título após o seu retorno. Então, promessa de jogão, hein? E também nesse sábado a gente teve o nosso primeiro amistoso após a era Tite, após a Copa do Mundo do Catar, que foi entre Marrocos e o Brasil. E o Marrocos ganhou de 2-1. O nosso gol brasileiro foi marcado por Casemiro em uma falha do goleiro marroquino, mas as perguntas que eu quero deixar para vocês responderem aqui nos comentários. O que acharam do desempenho da nossa seleção sob o comando de Ramon Menezes, técnico interino da seleção? Avaliam como bom? Avaliam como pode melhorar e muito ou horrível? Vocês gostaram da convocação para esse amistoso? E eu tenho que expressar uma opinião minha com relação ao ato que a CBF está tendo. O Brasil é a seleção mais importante do planeta. Somos o único pentacampeão do planeta. É pouco tempo, mas como que uma seleção pode ficar esse período todo sem técnico, onde a gente tem o presidente da CBF que ninguém nem sabe quem é, Edinaldo, ninguém nem conhece esse cara, ninguém nem sabe quem vai assumir a presidência, se ele vai sair, se não vai, se Andrés vai assumir, se não vai, se o técnico vai ser brasileiro, se vai ser estrangeiro. Notícia de última hora que eu soube agora na noite deste domingo, onde estou fazendo esse vídeo, que Júlio César está viajando para Portugal para representar a CBF para tratar com Jorge Jesus, JJ, para entender se o treinador pode assumir a seleção. Ancelotti é a principal peça ou não? O melhor nome para assumir a seleção brasileira ou não? E agora JJ. E tem Fernando Diniz, tem Dorival. Cara,
Pra mim isso é uma vergonha, pra mim isso não é um ato legal da CBF com a principal seleção do planeta. Então, também pergunto a vocês, concordam com essas atitudes? Vocês preferem o técnico estrangeiro ou brasileiro? E como avaliam a atuação da seleção brasileira nesse amistoso que teve contra o Marrocos, perdendo por 2-1? Então é isso, rapaziada, muito obrigado, foi um fim de semana maravilhoso para quem gosta de futebol, foi um prato cheio e a semana promete. Então valeu, rapaziada, tamo junto, não esquece de deixar o like, hein? Ótima semana para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!